é muito relevante, né? A gente está falando sobre a questão da pornografia, que foi um dos grandes males que foram colocados através da Revolução Sexual, e que veio a partir dos anos 60, toda essa questão da esquerda, que é engraçado, né? As pessoas adoram falar, as pessoas da direita adoram falar, ideologia de gênero, não sei o que, falam do aborto, que o aborto é uma coisa muito séria. Mas, poxa, o que leva a maior incidência do aborto? Não é a sexualização de jovens? E o que fez a sexualização de jovens aflorar ainda mais? Não que no passado não tinha, mas o que fez aflorar ainda mais? Não foi a liberação sexual? Não foi a pornografia? Então, por que as pessoas da direita não falam sobre pornografia? Existem vários institutos, vários institutos aí que a gente vê por aí, né? Existem vários institutos que falam da questão da pornografia, né? O Ivonilton até colocou aqui o comentário, e realmente, Ivonilton, é isso aí, cara. Poxa, a direita não faz essa autocrítica, né? Existem vários institutos, esse é um deles aqui que eu coloquei o site, né? Existem vários estudos a respeito, da questão do vício da pornografia, como a pornografia é até comparado com cocaína. E não só na questão do vício, nessa questão do vício, Ivonilton, você vai falar, é só colocar esse pontinho, aí depois você fala e depois eu continuo, beleza? Só nesse pontinho, assim, que vários estudos apontam, e você pode pegar nesse site aí, mas tem vários outros estudos que falam que a pornografia, ela é relacionada à cocaína. E, caramba, assim, a gente fala, o pecado original, né, por pegar pela questão cristã, né, pecado original vem da onde, porra? Vem da concupiscência. E, né, e aí o Ivonilton fala justamente da questão do Woodstock, do faça amor, não faça guerra, e aí a gente vê da questão dos cristãos, do pecado original. E as pessoas querem trabalhar outros temas, mas não querem trabalhar temas que são diretamente ligados ao pecado original que os cristãos falam. Como é que é isso? Né? E ainda fala da questão da dopamina, né, que realmente acaba causando uma séria dependência. Vocês podem ver nesses arquivos, depois a gente colocando aqui só para ilustrar, né, que causa uma enorme dependência. E não só isso, depois os homens que são viciados em pornografia podem até perder o prazer nas suas parceiras, porque ele vai querer ver aquela mulher idealizada que não existe, e que você, cristão, quando você vai ter a sua parceira, você não vai ver a beleza incrível da sua parceira, sabe? Você vai ver uma idealização da indústria pornográfica. Isso está em estudos científicos. Isso daqui não estou falando só de religião, né, de doutrina cristã, não. Também mas está provado em estudos. Tem aí, nesse estudo desse instituto, e tem vários estudos científicos que comprovam isso. Enfim, eu vou deixar o Ivonilton falar, mas assim, eu fiz essa ilustração e depois a gente vai debatendo em cima disso. Vai, Ivonilton, puxa aí. Eu queria só complementar falando um pouco da minha história, tá? E que tem total e direta conexão com esse tema que Isaac está tão bem abordando, cara. Realmente, tá de parabéns aos amigos pela escolha do tema e pela abordagem que está muito eloquente e relevante. Então, vamos lá. Em se tratando dessa questão da pornografia, Isaac teve uma sacada muito grande, porque
Quando você tem essa questão do aborto, uma coisa é uma conexão, são engrenagens que se conectam. E se essas engrenagens fossem destruídas, uma coisa, a consequência da outra não aconteceria. Por exemplo, eu fiquei sabendo, eu vou até depois postar a fonte aqui para os amigos, que uma menina de 10 anos foi levada a fazer o aborto, tá? Fazer um aborto forçado. Agora veja, por que fazer um aborto forçado se de repente ela com 10 anos não era para estar fazendo sexo, e sim brincando de boneca, e conhecendo, brincando com as amiguinhas, e fazendo outras coisas que são inerentes e pertinentes à faixa etária que lhe condiz. Mas não, uma criança que foi induzida, muitas vezes até de maneira direta ou indireta pelos próprios pais, certo? Engravida, 10 anos, não está com sua estrutura corpórea, morfológica e fisiológica já em ponto, né, de ter um filho, né? E aí você engravida uma criança de 10 anos e agora vai abortar. Veja, aí é mais uma estatística que as esquerdas usam para dizer, olha aí, tá vendo? O aborto é válido. Por quê? Porque é uma criança de 10 anos, e aí, papapá. E aí eles fomentam esse tipo de comportamento e fomentam também que o aborto é válido por conta dessas situações. Veja como os caras têm uma narrativa assim que se perpetua. E aí eu vou falar um pouco do meu caso, por quê? Porque, veja bem, todos nós fomos aqui adolescentes, todos nós fomos adolescentes e vivemos as fases, cada fase. E eu digo a você, eu comecei a tocar em banda nos meus 14 anos de idade. Dos meus 14 anos de idade até os meus, sei lá, 34 anos de idade, eu toquei em banda. E quando você parte para essa área musical, a libido, ela desperta mais cedo. Ela desperta mais cedo porque você vê jovens, e eu digo a você que eu comecei ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, você vê como é que jovens, adolescentes, que os pais não têm um certo controle, vamos dizer assim, essa palavra controle eu acho muito forte, mas não tem uma certa educação familiar de base que façam com que esses jovens, esses adolescentes, que não é que não deixem de curtir suas festas, mas que vão para as suas festas de uma maneira de brincar, de se divertir. Mas, infelizmente, isso foi aflorando tão, não agora nos anos 90, mas tão cedo lá de trás, que isso se tornou uma coisa meio que assim, é o famoso aquela, não, é assim mesmo, é normal. Não, não é normal, minha gente, pelo amor de Deus. Por que que a direita, de repente, em vez de estar batendo em temas que, de repente, não são tão relevantes para o nosso dia a dia, esses temas que remetem aos valores morais cristãos, não é, bíblicos, que tanto a Bíblia tem a nos ensinar em relação a esse tipo de comportamento. E eu digo, falando por mim, que dentro desse meio musical, cara, desses 20 anos que eu pude ficar aí nesse meio musical, eu digo a você, cara, a prostituição, a pornografia precoce, ela é muito forte. Infelizmente, isso é muito forte. Eu digo porque eu sou testemunha ocular dessas situações e digo, é muito triste, não é bom, é uma coisa até é vergonhoso tocar nesse assunto, porque você está naquele ambiente ali, vê todas essas situações acontecendo, e naquela época eu era mais jovem, não tinha essa maturidade que eu tenho hoje, e você achava que não é normal, é assim mesmo, papapá, e tá muito bom, tá tudo muito bem, e tome bebida, e tome isso, e tome aquilo, né? E fica essa situação aí comprometedora, péssima, né? Por isso que o showbiz, ele é todo comprometido com essas pautas aí. Você vê a ele fala de sexo, ele só fala dessas coisas que lhe convém e que vende, e que a massa
totalmente destruída nos seus valores, compra aquilo ali. Então tá, aí você pega, quando Stalin faleceu em 53, quando foi em 56, Nikita Khrushchev fez o famoso discurso secreto, que inclusive está no livro Desinformação, que é o capítulo A Necrofagia de Nikita. Quando ele pega todo o arcabouço de que Stalin fazia durante o período stalinista, que foi no início dos anos 20 do século passado até os anos 50, ou seja, 30 anos ali de poder, que foi justamente o tanto de tirania e totalitarismo, assassinatos, genocídio de mais de 50 milhões de pessoas que aquele homem trucidou na antiga União Soviética, e quando Nikita Khrushchev trouxe isso à tona, imediatamente as esquerdas mundiais, inclusive a esquerda americana, ela começou a mudar a pauta. Mas antes disso, quando você começa a mudar a pauta nos anos, final dos anos 50 e entra no início dos anos 60, você está tendo uma atuação muito forte dos organismos secretos soviéticos, subvertendo, inclusive, para essa questão voltada para a sexualização. A parte disso, você tem outras grandes estruturas, por exemplo, a Escola de Frankfurt e os livros do Caderno do Cárcere de Antônio Gramsci, que dentro daquelas pautas que eles tanto estudaram e viram que o proletariado não seria mais a classe revolucionária, e sim o lumpenproletariado, juntamente com as classes artísticas, com as classes formadoras de opinião acadêmica, trouxeram essa situação que eles entenderam que seria uma grande ferramenta para a subversão e, consequentemente, trazer a revolução. Cara, eu digo a você, essa revolução, ela é muito mais forte, tem muito mais resultados do que a própria revolução proletária que aconteceu, que foi lá na Revolução de 1917, na antiga União Soviética. Ok. E aí, essas pautas começaram a entrar nas academias com muita força, principalmente, quando o Isaac lembrou bem aí, na questão dos anos 60, quando foi a Guerra do Vietnã, você tinha uma força de poderio secreto, nos anos 60, justamente subvertendo, e foi até aconteceu aquele maio de 68 na França, que era justamente as esquerdas atuando muito forte, e aí você vem o Festival de Woodstock em 69, que ali foi sexo livre, faça amor, não faça guerra, acabem com a guerra no Vietnã. Então você já tinha a força muito grande das esquerdas atuando ali, impedindo que o exército americano contra-atacasse ali os vietnamitas do norte, né? Enfim, e aí essa subversão toda entrou nas faculdades, tanto que a gente, só para encerrar aqui, tanto que a gente vê temas voltados para a pornografia, para situações de exposição de genitálias humanas em teses de doutorado. Tá cheio, só dar um Google aí, você acha tranquilo, documentos, coisa documentada. Então, assim, essa é a minha contribuição, pagar um pouquinho da história aí, falar um pouquinho de mim, que vivi isso aí de perto, e digo a vocês, realmente é um tema muito, muito oportuno, parabéns aos amigos, e por favor, Isaac, continue aí. Pois bem, realmente foi muito bom que você passou aí. Realmente a gente tem que entender um pouco mais disso. Eu acho até engraçado, assim, que naquele grupo em comum, né, que a gente teve, que o Bonito, inclusive, fez bem em deixar, uma vez eu fiz uma discussão sobre essa, as pessoas ficaram rindo da minha cara. Ou seja, ei, gente, só para ilustrar, viu? Esse grupo é de direita. Só uma coisa muito importante, gente. Aqui, ninguém está falando que a gente vai se santificar, não. Nós somos seres humanos e o pecado está aqui na gente. A gente, logicamente, sente desejos
E essas coisas, elas são comuns e inerentes ao ser humano. Mas nós, como cristãos, procuramos sempre nos aproximar, mesmo que vai ser muito, 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 muito distante, nós procuramos nos aproximar dos ensinamentos que Deus nos ensinou. E é a partir daí que nós vamos procurar ter o nosso autocontrole. Porque nada mais é, porque o pecado, ele vem da vontade. Então, se você conseguir controlar suas vontades, por que você não vai conseguir trabalhar isso daí, né? Então, eu vou passar a palavra aqui para o Luiz, né? Eu só quis colocar essa situação que é importante e gostei muito da contribuição do Ivonilton, que ele trouxe uma questão real, realmente que o mercado da música é uma coisa que explora muito isso, e realmente é uma coisa que ele traz essa questão real e realmente foi muito importante. Vou passar a palavra aqui para o Luiz, que ele vai contribuir aqui. Obrigado, Isaac. Obrigado, Isaac. Coloca no mudo aí, por favor. Cara. Obrigado. Eu quero trazer, contribuir com o papo, né? Que eu estava pesquisando aqui e encontrei alguns dados aqui tristes. E pior que os dados não são de 2 anos, de 5 anos atrás, não. Dados desse ano. Mas antes de colocar esses dados, eu queria só acrescentar uma coisa que o Isaac falou sobre essa questão da pornografia. É sabido, eu até coloquei aí na nossa live um link de Gary Wilson. Ele hoje é o principal estudioso e pesquisador sobre a pornografia, né? E os males que ela faz no ser humano, né? O vídeo, assim, tem um vídeo que é mais de 1 hora, mas esse aí é um vídeo mais enxuto, que eu acho que chega a ser a 25, 30 minutos. Mas tem vários outros vídeos sobre Gary Wilson, no YouTube, vocês podem encontrar aí. A pornografia, assim, o que eu lembro aqui, ela mata neurônios, destrói neurônios do cérebro, ela vicia hoje, tanto quanto, como o Isaac falou aí, tanto quanto a cocaína e o crack, ela causa disfunção erétil, ela causa ejaculação precoce nos homens, né? Disfunção erétil nos homens. Estou falando na questão dos homens aqui porque boa parte das pessoas que usam esses tipos de sites são homens, né? Mulheres também usam, mas é um grupo bem menor. A pornografia causa depressão, né? Eu só estou citando alguns males aqui, que são muitos. Ela causa depressão, causa tristeza, causa uma tristeza profunda, né? Que já levou alguns homens à depressão, a suicídio. Um exemplo aí simples e que todo mundo conhece, não sei se todo mundo aí assiste, né? Todo Mundo Odeia Chris, né? Aquele seriado famoso. O Julius, que é o ator Terry Crew, ele tem vídeos no YouTube aí ele contando a história dele, que ele foi viciado em pornografia, que ele passava horas e horas madrugada, né, madrugando, assistindo vídeos de pornografia. Enquanto isso afetou a vida dele e iria destruir a família dele. Sim, outra coisa, a pornografia já destruiu famílias, tá? Homens já perderam empregos, já perdeu família. Luiz, por causa da pornografia? Por causa da pornografia. Pasmem, por causa da pornografia. Então, Terry Crew, ele conta a história dele, ele buscou ajuda psicológica, acho que ele até hoje ainda, se eu não me engano, ainda faz terapia, para vocês terem noção de quanto a pornografia destruiu a vida do Terry Crew, né? Ele disse que iria destruir a família dele. Quando ele viu que ia destruir a família dele, ele falou: opa, não, isso tem que parar, isso tem que acabar, porque eu vou perder minha família por causa da pornografia. Então, assim, para o Isaac
voltar a falar, eu vou querer colocar alguns links aqui, tá? Esse link aqui, que eu vou colocar aqui, é deixa eu ver qual é o mês desse ano, 2020. 23 de março de 2020. Vejam só, quando essa pandemia, né, que chamam de pandemia, quando essa quarentena começou, os sites de pornografia já perceberam um grande aumento de visitações nos sites pornográficos. Claro, né? Óbvio. As pessoas em casa, homens em casa, com a mente lá bagunçada, tal. Muitos perderam emprego. Ia fazer o quê? Alguns já tinham prospecção, né? Para pornografia aí, ó. Como a indústria pornô está aumentando a audiência com a quarentena pelo coronavírus, né? Fica o cara em casa, pô, um monte de problema na mente. E outra coisa, tá? Quero trazer outra informação aqui. Muitos viciados em pornografia, ele tem estudos aí já que demonstram que eles trazem como fuga. Eles ficam viciados porque eles usam pornografia como fuga para problemas na vida. Problemas na vida particular, na vida emocional, na vida psicológica, na família, no trabalho.